Queridos, louvamos a Deus pelo privilégio de mais uma vez estarmos aqui unidos e reunidos para glorificar e exaltar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos à congregação dos Espíritos Justos, feitos perfeito para sempre. O tema desta noite é: já não vivo eu. Vamos introduzir um pouco o Evangelho da insondável riqueza de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abramos as nossas Bíblias em Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 20. Vamos ler o Evangelho. Gálatas, capítulo 2, versículo de número 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora, a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Louvado seja Deus para sempre. Queridos irmãos, o verso que utilizaremos para abrir esta mensagem demonstra toda a responsabilidade que deve ter aqueles que almejam ser anunciante do Evangelho, o qual temos apresentado aqui neste lugar, o Evangelho da Graça. Um dos maiores riscos que se pode ocorrer ao adquirir este conhecimento do Evangelho chama-se jactância. E de jactância o apóstolo Pedro entende, porque Paulo chamou os anunciantes do Evangelho da circuncisão de jactância. O conhecimento, seja ele qual for, tanto na lei quanto na graça, tanto na lei circuncisão como na graça a incircuncisão, produz soberba. Tem muitos soberbos por aí agora. Produz orgulho, falsa modéstia, alguém que por sabedoria humana domina bem o verbo, as palavras, textos da Bíblia e tantos outros atributos que nós poderíamos aqui relacionar. Então, ao fazer esta declaração, o apóstolo Paulo está despojando de toda a sabedoria humana, tudo aquilo que ele aprendeu de Gamaliel em seus dias, tudo. Um dos maiores rabinos do seu tempo, mestres da lei, o apóstolo Paulo, ele a qualifica em uma de suas epístolas como aquele conhecimento, sendo ele esterco. E Paulo fala isso em Filipenses 3:8. Então, vamos analisar o texto que nós lemos aqui em Gálatas esta noite, para entendermos que nós estamos mortos para o mundo, mas vivos para Deus. Louvado seja Deus para sempre. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo
Cristo vive em mim. Louvado seja Deus. Agora observe, se o apóstolo Paulo está dizendo que ele não vive mais, isso significa que toda a sabedoria humana adquirida, todo o seu intelecto, todas as suas qualidades, neste momento estão mortos. Tudo. Ou seja, quando damos margem para que Cristo vive em nós, o teu eu não pode mais viver. Louvado seja Deus para sempre. O grande problema é o lado contrário a esta declaração. Pois, se dissermos que estamos cheios de conhecimento teológicos, filosóficos, e apresentarmos como muitos por aí, suas graduações, seus diplomas, alguns têm prazer em postar nas redes sociais: sou graduado nisso, sou graduado naquilo. Vejo muitas lideranças mostrando seus diplomas de letrado, de doutorado. Aí não há margem para dizer que Cristo está vivendo, pois até mesmo a física explica que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, de forma alguma. Ou vive tu, ou vive Cristo em tu. E para que Cristo viva em você, você tem que se considerar morto. Uma pessoa morta não faz nada. Veja o que Paulo diz: e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Ora, Paulo está sendo claro: eu estou morto. As minhas habilidades, o meu eu, não existe mais. Porém, eu tenho um viver diário na carne. Paulo está dizendo isso aqui. Mas até mesmo este viver diário não é meu. Tenho então que viver na fé do Filho de Deus. Nem a fé é minha, é a do Filho de Deus. É por isso que Paulo certa vez diz que Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Por quê? Porque a fé que se vive verdadeiramente em Cristo não é tua. Ela é um dom que veio de Deus, não estava em ti. Esta é uma fé dom que se manifesta conforme o dom utiliza. Então, viver a fé no Filho de Deus representa um estilo de vida. Representa um estilo de vida que demonstra com toda a evidência que você está livre da apostasia, do seu eu, do seu ego, da sua exaltação. E o que é estar livre da apostasia? É viver uma vida onde literalmente estás ausente às obras da lei. Se tu vives na igreja, em algum ministério, aonde as obras da lei estão presentes na tua vida, tu estás em jactância, tu estás em apostasia. E como é que se vive em jactância, em apostasia? Quando você precisa fazer algo para alcançar algum benefício do Evangelho. Porque
porque você está vivendo como se Cristo não estivesse feito uma obra perfeita na cruz e tentando adquirir com o teu esforço, com o teu trabalho, aquilo que o Evangelho já diz que você tem. É por isso que este Evangelho é chamado de graça. A graça é um favor imerecido que não se trabalha para adquiri-lo, porque alguém já trabalhou e já pagou alto preço por nós na cruz do Calvário. Louvado seja Deus para sempre. Amado, isso aqui é muito sério. Então, o que é viver uma vida onde literalmente estás ausente das obras da lei? Quando alguém diz, olha, eu jejuo muito, está em jactância, está em apostasia, está fora do Evangelho. Isso é judaísmo. Quem fazia isso eram os judeus. Quando você diz eu faço, Cristo não está verdadeiramente vivendo a tua vida. Para que Cristo viva em ti, tu tens que parar de fazer. Amado, isso aqui é muito sério. Olha, tem gente que diz eu faço campanha, eu faço vigílias, eu passo noite sem dormir. Quem fazia isso eram os judeus, amados. Você tem que aprender que neste pacto não é a lei meritocrática, é a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja Deus para sempre. Quando alguém diz eu guardo o sábado, amado, quem guardava o sábado eram os judeus. Em João capítulo 5, versículo 16, diz que Jesus entrou no templo e lá Jesus se igualou a Deus. Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então os judeus perseguiram a Jesus, queriam jogá-lo do pináculo do monte e queriam jogá-lo. E diz a Bíblia, por isso pois os judeus ainda mais perseguiram Jesus e queriam matá-lo, porque violava o sábado. Quem guarda o sábado é judeu. Quem faz jejum é judeu. Isso é prática judaica. No Evangelho do Novo Pacto que foi revelado a Paulo, o crente tem que aprender que não se serve a Deus com a carne, é com o Espírito. Tua carne não presta mais este papel, porque agora já não é Jesus de Nazaré, agora é o Cristo ressuscitado. Louvado seja Deus para sempre. E tu tens que aprender uma coisa: tu tens que se considerar morto para o pecado. Querido, um morto não pode fazer nada. O crente que morreu com Cristo, foi crucificado com Ele, foi sepultado com Ele e ressuscitou com Ele, tem que aprender que agora a vida que tu vive não é a tua, é a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus para sempre. Veja, a vida que agora estamos vivendo é a vida do Filho de Deus. Será que você consegue entender isso? Não é mais a tua. O morto não faz nada. Como agora vai se meter a fazer algo se já estás morto? Você já viu um morto jejuando? Já? Sim ou não? Se o teu corpo foi sepultado, por que a tua carne está ressuscitando para servir a Deus com a carne? Se Deus é Espírito, e quem quer adorar a Deus tem que aprender a adorá-lo em Espírito e em verdade. Tua carne é inimiga de Deus. E por que tu queres fazer jejum? Enfraquecer a carne para fortalecer o Espírito, se os dois são inimigos e se opõem um ao outro. Isso é o Evangelho. O Evangelho te ensina a viver a vida do Espírito, como diz a palavra. As religiões vão te ensinar a servir a
Por quê? Porque eles não querem que você seja livre. Você vai se sentir dependente o tempo inteiro. Você vai se sentir carente de Deus o tempo inteiro. Você vai se sentir como se não tivesse Deus e tivesse que procurar Deus e buscar Deus. Mas aqui esta noite tu tens que aprender que Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo está dentro de ti. Se Cristo está em ti, não tens que estar buscando nada. Tu tens que aprender a viver a vida do Filho de Deus que está dentro de vós. Louvado seja Deus para sempre. Veja, no verso 14 desta mesma carta que nós lemos aos Gálatas, Paulo apresenta o contexto deste versículo que acabamos de ler. Ali ele encontra homens nitidamente que não se via Cristo vivendo neles. Quem eram estes homens? Quem eram eles? Olha a bomba agora dentro do sistema. Nos dias de Paulo, ao pregar o Evangelho, ele estava encontrando homens que não se via Cristo vivendo na vida deles. E quem eram eles? E o mais sério desta afirmação é que estes homens ditavam as regras por eles estabelecidas ali nas igrejas da época. Quem eram eles? Os apóstolos. Depois da cruz, Jesus levantou outro apóstolo. Diga comigo, outro apóstolo. Por que outro? Se tinha 12, por que outro? Por que Jesus levantou o apóstolo Paulo para revelar o outro pacto e não revelou aos 12? Veja o que foi que Paulo viu deles. Gálatas capítulo 2, versículo 14, olha o que Paulo diz. Mas quando vi que não andavam bem retamente conforme a verdade do Evangelho, disse a quem? A quem? A Pedro, o líder dos apóstolos. Disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Deu para entender o que estava acontecendo aqui? Depois da cruz, as obras da lei cessaram. Agora não é a lei das obras, agora é a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. A maioria dos cristãos não entenderam isso ainda. O apóstolo da atual dispensação não é Pedro, não é Lucas, não é Mateus, não é João, chama-se o apóstolo Paulo. Foi a ele que foi revelado o pacto de superiores promessas. E quando Cristo revela Paulo, e Paulo começa a ministrar o Evangelho, ele encontra estes homens metidos nos rituais e obrigando o povo a viver uma coisa que nem eles mesmos estavam vivendo. O apóstolo identificou, ele viu que aqueles homens eram contra a verdade do Evangelho. Amados, e o que vem ser andar conforme a verdade do Evangelho? Irmão Everaldo, e o que vem ser andar conforme a verdade do Evangelho? É demonstrar com suas condutas diárias, com o seu proceder, que Cristo vive em ti. Agora, porém, para que Cristo viva em ti, se faz necessário que você esteja morto. Você tem que parar de trabalhar na fé. Você tem que parar de trabalhar. Você está trabalhando muito. Isso é uma loucura. O crente trabalhando neste pacto de superiores promessas. Tu não lembras o que Deus disse? Resta-nos então apenas um repouso para o povo de Deus, porque Deus descansou no sétimo dia e disse que apenas restava um repouso para o seu povo. É hora de repousar. Você tem que parar de trabalhar para alcançar
benefícios deste pacto se alcança confessando a palavra da justiça. Louvado seja Deus para sempre. Pedro buscava levantar uma igreja, um império, onde o homem vivesse através das suas obras, e até hoje está por aí. Catolicismo romano, fundamentado na doutrina dos apóstolos, o pentecostalismo e outros ministérios que existem por aí. Então, era isso que Pedro tentava, onde o homem vivesse e Cristo ficasse em segundo plano. E isso é apostasia. Apostasia é você ocupar o lugar de Cristo, é você tentar alcançar algo que Cristo já fez. Isto é apostasia. Este homem foi um dos piores que pisou neste planeta nos tempos de Paulo, porque ele educava as pessoas para que vivessem e não Cristo vivesse nelas. Somente o apóstolo Paulo instruía a igreja para que Cristo vivesse na igreja, nas pessoas, para que as pessoas fossem o templo e a morada do Espírito. Somente Paulo ensinou à igreja o que era a igreja verdadeira, as pessoas, e não as paredes, e não os templos, e nem as placas. Somente Paulo. Pedro era judeu, ele ensinava o judaísmo. Portanto, era ali onde ele ensinava para que você agradasse a Deus e fazia necessário as obras, os costumes, as tradições. Era o teu esforço que contava nos dias de Pedro, na boca de Pedro. Já Paulo declarava: abandone isso já. Cristo é quem tem que viver em vós e não vós. Viver uma vida como se Cristo não estivesse em vós. Já pensou a loucura que se está vivendo dentro do cristianismo hoje? Agora mesmo tem um monte de crentes buscando Deus. Imagine, olha, parece espiritual. Como a religião engana as pessoas, amados. Imagine um ser humano neste planeta afobado procurando Deus. Quantos loucos espirituais não estão por aí buscando Deus? Porque no velho pacto o profeta Isaías dizia: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Veja, quantas vezes não te ensinaram a buscar Deus? Isso é uma loucura. Isso veio da boca de Pedro. Isso é o evangelho da circuncisão. O evangelho que nós pregamos é o evangelho da incircuncisão, do novo pacto, de melhores e superiores promessas, aonde o evangelho mostra que Cristo está dentro de vós, que sois templo e morada do Espírito, que Ele está convosco todos os dias até os séculos dos séculos dos séculos e por toda a eternidade. Como é que um crente agora vai buscar um Deus que já está dentro dele, amado? Isso não é uma loucura? Isso não é uma falta de entendimento espiritual? Isso é uma falta de sabedoria e de maturidade espiritual? Isso é uma loucura. Portanto, aqui está. Eu já falei em outra oportunidade, tive o privilégio de mostrar aos irmãos o que vem ser a apostasia. Porém, eu queria recordar esta noite o que vem ser uma pessoa apóstata da fé. Apostasia é a renúncia de uma religião, ou de uma crença, ou de uma doutrina. É o abandono da fé. É a renúncia de uma teoria, de uma doutrina, de um partido. É a renúncia da fé. Isto é apostasia. Apostatar da fé é uma pessoa
que deixa de viver pela fé e vai viver pelas obras é um apóstata, está apostatando da fé. Portanto, cuidado. Você pode estar em graça, você pode estar em uma reunião em graça agora, você pode estar em uma igreja que prega graça, e você pode dizer que vive graça, mas se Cristo não está vivendo em ti, tu estás em apostasia. Se o ambiente onde tu frequenta ainda tem as obras da lei, tu estás em apostasia. Porque o Cristo que nós servimos é o ressuscitado, é aquele que habita em nós em espírito, e o espírito só se agrada com a mente, com o espírito, e é aqui aonde nós servimos a Deus. Se o teu corpo está sendo utilizado como instrumento de elemento para sacrifício da lei, para servir a Deus, tu estás em apostasia e Cristo não está vivendo em ti. Louvado seja Deus para sempre. Cuidado, você pode estar em graça, dizendo que está vivendo em graça. Você não pode viver, você tem que estar morto. Quem tem que viver em ti é Cristo, este sim. Isto te leva a um estilo de vida que demonstre claramente que teus esforços, que tuas estratégias, que os teus planos, tuas ideias, tua sabedoria, tuas habilidades, os teus talentos, aqui não servem para nada. É Cristo que tem que viver em vós. Louvado seja Deus para sempre. É Ele que tem que viver em ti. O Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus para sempre. Viver na fé do Filho de Deus é a ausência do eu. Louvado seja Deus. Viver a fé do Filho de Deus é a ausência do eu. Um verso muito conhecido, no qual expressa-se da seguinte forma. É Lucas capítulo 18, versículo de número 8. Vamos ler. Digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem. Porventura achará fé na terra? Amado, veja que coisa tremenda. Vamos analisar este verso aqui. Aqui não está falando de Jesus de Nazaré, não, pois ele mesmo falando, Jesus está falando de uma manifestação de Deus que se chama Filho do Homem. Filho do Homem. E a pergunta é simples: quando ele vier, encontrará fé na terra? Veja, alguém pode dizer: todo mundo tem fé, irmão Everaldo, todo mundo tem fé. Alguém pode dizer que todos têm fé. Muitos pensam ter fé, pois a grande maioria está por aí professando fé, mas na verdade está até o pescoço metido em obras. Quem vive por obra não vive na fé do Filho de Deus. Eis, quem vive por obra não vive na fé do Filho de Deus, de forma nenhuma. Alguém diz: eu tenho que fazer, eu tenho que jejuar, eu tenho que buscar poder, eu tenho. Isto é fé, amado? Isto é fé? Isto é fé? A fé é a ausência de obras. A fé não trabalha com obras. A fé é o firme
firme fundamento da certeza das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se vê. A verdade é que as pessoas estão metidas em obras e não na fé do Filho de Deus, e ficam: eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Fazer é a ausência da fé. Quando você faz, você não está confiando em Deus, você está confiando em si próprio, no seu esforço, no seu trabalho, na sua penitência, no seu voto, no seu esforço do jejum, no seu tempo de aguentar a pagar o preço. Você não está vivendo a fé verdadeira do Filho de Deus. Querido, isso é muito sério. Fazer é a ausência da fé. A ausência da fé se chama apostasia. E o que é apostasia para os dias atuais depois da cruz? É a prática das obras da lei. Isto é apostasia. Louvado seja Deus para sempre. Paulo, em sua primeira carta à igreja de Coríntio, desnuda explicitamente os apóstolos de Jesus de Nazaré, os 12. Ele tira a roupa, ele desnuda, deixa eles sem roupa espiritualmente, revela para o mundo eles. Recordem que lá atrás dizemos: mas quando vi, o que foi que Paulo disse lá atrás, que eu citei aqui? Mas quando vi que não andavam bem retamente, conforme a verdade do Evangelho. Veja, Paulo viu, os identificou e de imediato os sentenciou. Tem gente com pena de pregar o Evangelho, porque alguém é amigo, porque é parente. Veja o que foi que diz a palavra. Veja, 1 Coríntios 3:10: segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como perito arquiteto, pus um fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como sobre edificar, diz o Evangelho. Veja, Paulo estava desnudando os apóstolos. Imagine que os apóstolos de Jesus de Nazaré diziam que o fundamento era o dele, mas agora Paulo chega e diz: eu sou o perito arquiteto, eu é quem estou lançando o fundamento. Isto que vocês estão pregando depois da cruz, isto é fermento. O Evangelho do novo pacto está comigo. Eu é que estou revelando ele pelo Cristo ressuscitado. Louvado seja Deus para sempre. Paulo está sendo claro: eu pus o fundamento. Que fundamento? É que é Cristo e este o ressuscitado. Já não é mais Jesus de Nazaré, agora é o Cristo ressuscitado. Veja, agora virá um outro que diria publicamente: todo esse sistema cristão, chamado cristão, está a condenar, pois eles têm os olhos postos em Jesus de Nazaré. E agora o fundamento mostra outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Consequentemente, estão vivendo em obras, olhando para Jesus de Nazaré na doutrina dos apóstolos. Mas agora eu apresento o ressuscitado para viverem pela fé no Filho de Deus. Vocês não estão vivendo nele, mas agora eu vou ensinar vocês, porque eu sou o perito arquiteto. Coloquei o fundamento e vou anunciar agora que Cristo em vós
é a esperança da glória, mas a esperança da glória estava fundamentada nas obras, baseada no que os discípulos de Jesus de Nazaré ensinavam. Louvado seja Deus para sempre. A grande questão daqui por diante, esteja você em graça ou não, e que quando somos expostos a este Evangelho, o Evangelho da graça, começa-se a sacar as intenções do coração. Você sabia que nem todo mundo suporta esta palavra? Porque esta palavra não é para todos. Esta palavra é só para os escolhidos. Os filhos de Deus, quando escutam o Evangelho, parece que estão ouvindo uma sinfônica angelical. Já o ímpio, o filho do diabo, o carnal, a má semente, o filho das trevas, não suporta em ouvir o Evangelho. Eles amam viver. Liga o outro microfone, o outro microfone encheu, o outro estava enchendo. Amam viver pela vida das obras da lei. Louvado seja Deus. E ficam atormentados quando o Evangelho é pregado pela fé, sem as obras da lei. Portanto, aqui, neste pacto que Paulo estava apresentando à igreja, a grande questão é que este Evangelho está sondando os corações, as intenções. Se você diz viver em graça, mas Cristo não está vivendo em ti, aí é um problema. Vais ter sérios problemas na tua vida, pois viver em graça é simplesmente viver a vida de um morto. Viver em graça é não ter que fazer nada, é confiar que Cristo fez por nós. Louvado seja Deus. E a maioria dos crentes estão vivos por aí, não entendem este mistério, querem fazer, querem pagar o preço, voltar aos cerimoniais e aos rituais, voltar aos costumes, às tradições. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Não torneis outra vez a viver debaixo do jugo da escravidão. Paulo disse, 1 Coríntios 3:11, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fundamento da fé, da salvação, o fundamento do batismo, o fundamento, amado, das obras, sendo que Ele já fez por nós. Cristo é o fundamento. O apóstolo está sendo claro: não me apresente a Jesus de Nazaré. O fundamento é Jesus Cristo ressuscitado. Não me apresente. Nosso assunto aqui é Cristo e este ressuscitado. Este é o fundamento que eu uso, e ninguém pode mudar isto. Ninguém pode colocar outro fundamento que não seja este. Louvado seja Deus para sempre. E se alguém, Paulo diz, 1 Coríntios 3:12, e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um.
diz o Evangelho. Louvado seja Deus para sempre. Note que aqui Paulo está apresentando dois tipos de materiais. Veja, nos quais se sobreedificam os princípios: ouro, prata, pedras preciosas. Representa aqui o apostolado da graça. Louvado seja Deus. Já os outros representam madeira, feno, palha. São os que representam as obras da lei. São eles. E diz mais: a obra de cada um será manifesta, e ser manifestado é ter uma exposição pública de seus atos. Todos verão a partir da exposição. Quem é que está fazendo isso? O Evangelho. O Evangelho está expondo as obras de cada um. Louvado seja Deus para sempre. O Evangelho está fazendo isso. A partir do momento que todos veem suas intenções com este Evangelho, de imediato se passa por fogo. O fogo aqui é a exposição do Evangelho, a espada do Espírito, sondando as intenções do coração. Teu trabalho passa por uma análise, ele é provado. E se não estiver em linha com este fundamento estabelecido por Paulo, tudo isso vem à ruína. Você sabia que tem gente ouvindo o Evangelho por aí e de imediato as obras deles estão sendo expostas pelo fogo que está consumindo a palavra, está revelando quem ele é, a quem ele serve, mostrando que ele ainda está vivo, não morreu com Cristo, não ressuscitou com Cristo, Cristo não está vivendo nele, nela, por isso as obras da lei ainda estão vivas. E geralmente são esses que se rebelam, que se levantam, que não obedecem, que não se submetem a Cristo, a sua palavra. São aqueles que estão apostatando da fé, aqueles que gostam do movimento, do negócio, do refrão. Essas pessoas não estão fundamentadas em Cristo, amado, de forma nenhuma. Não estão. O assunto aqui é que nós não estamos falando de comportamento carnal, pois essa carne veio com defeito e seguirá assim. Estamos falando de atitudes espirituais. O assunto aqui é a nossa firmeza com esta doutrina. O assunto aqui é a segurança com a doutrina, como o fundamento, como o Evangelho. Então eu tenho que utilizar minhas habilidades, criar umas estratégias, buscar uns planos para fazer a palavra correr, para que chegue a outras pessoas. Não posso ter aí umas maquinaçõezinhas para ter sucesso. Eu não tenho que estar usando artimanha com os irmãos, e nem usar a carne, nem usar as obras da lei, nem usar o sacrifício para a igreja crescer. Olha, tem tanta gente enganada com os planos de Deus. Querido, se eu estivesse aqui mentindo, falando línguas estranhas, profetizando, não pregando o Evangelho, a igreja estava topada de crente e o povo achando bom. Estava uma zoada aqui agora, todo mundo dando glória a Deus. E alguém diz que aquela igreja não vai crescer. Amado, isso é a voz humana. O poder do Evangelho diz outra coisa. Diz que a espada do Espírito penetra na divisão da alma do Espírito e liberta o homem. E se Cristo
está em vós te libertou. Tens a esperança da glória e a nossa satisfação de poder pregar por saber que tu és liberto. Não estamos preocupados com quantidade ou multidão, apesar que a multidão virá na hora certa, no tempo certo. Deus fará a obra, quem faz é Ele, é o próprio Deus. Então eu não tenho que estar preocupado para trazer o povo de todo jeito, para fazer um sucessozinho para alguém. Não, de forma nenhuma. Você está morto, eu também estou morto. Quem está fazendo a obra agora é Jesus Cristo. A única coisa que eu tenho que fazer é pregar, porque já não vivo eu, Cristo vive em mim. Então vamos sossegar, descansar, pregar, e Deus é quem fará a obra. Louvado seja Deus para sempre. Não acabamos de ler, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não é Cristo que está vivendo em nós? Como você agora quer buscar o teu movimento, a tua estratégia, as tuas habilidades? Na graça, quem conduz a vida dos crentes são os anjos. Louvado seja Deus para sempre. É os anjos de Deus que conduz. Eles manifestam a ti tudo o que é necessário para o teu viver diário. Basta a fé no Filho de Deus. Louvado seja Deus para sempre. Queridos, eu quero desde já louvar a Deus pela vida de cada um dos santos que tem aprendido que Cristo em vós é a esperança da glória. A você que aprendeu que a vida que você está vivendo já não é a tua, é a de Cristo. A você que está morto para as obras da lei, mas vivo pela fé no Filho de Deus. Quero te convidar de pé para juntos agradecermos ao Senhor por mais esta oportunidade de poder nos reunir para glorificar a Deus e viver a vida do Espírito pela fé em Jesus Cristo.